Apesar de não parecer, o bairro de Santa Cruz já foi conhecido como o Cinturão Verde da cidade do Rio de Janeiro. Um lugar onde se pescava e plantava de tudo mesmo. As águas da região eram fartas de peixe e sentíamos o cheiro da maresia em nossas casas. Mas isso foi trocado pela poluição. Com a chegada da siderúrgica, tudo mudou. A Ternium, antiga TK-CSA, trouxe muitos impactos negativos ao território e às pessoas de Santa Cruz. Pelo ar, são dispersados poluentes que impactam a saúde da população e as plantações. A siderúrgica emite anualmente cerca de 10 milhões de toneladas de CO2, agravando as mudanças do clima. Sem falar no fenômeno chuva de prata, a emissão de um pó brilhoso de resíduos da produção de aço que contamina o ar e invade casas próximas ao empreendimento. Moradoras e moradores se queixam com frequência de doenças de pele e respiratórias e da contaminação do solo. A retirada da vegetação de manguezal, mudança nos corpos hídricos e a piora na qualidade da água afetaram as atividades locais, principalmente a pesca artesanal e a agricultura. Casas do entorno da empresa e da ferrovia foram e seguem danificadas sem uma real reparação e indenização às famílias atingidas. A Ternium Brasil consome 570 bilhões de litros de água por ano. Um morador do estado do Rio de Janeiro consome em média 90,5 mil litros por ano. Ou seja, a empresa consome o equivalente a uma cidade de 6,1 milhões de habitantes, quase a mesma quantidade de água consumida por toda a população da cidade do Rio de Janeiro. Enquanto isso, para quem mora em Santa Cruz, a falta d'água é frequente. Com tudo isso, a empresa utiliza mecanismos para afastar qualquer imagem negativa ligada às suas ações, o que eles chamam de responsabilidade social. No campo da água, pesca e mangues, possui projetos de reflorestamento de mangue e de proteção à espécie do boto cinza. No entanto, a população segue com dificuldade no acesso à água limpa e peixe para pescar. Financiam projetos de esporte, lazer e assistência social, promovendo atividades físicas, mas a população continua respirando ar poluído. Outro setor de sua atuação na chamada responsabilidade social é a educação. Fazem reformas em escolas, pagam bolsas de estudo, realizam curso pré-vestibular e distribuem prêmios. Fazem autopropaganda como se sem a Ternium isso não fosse possível. Mas afinal, a educação pública de qualidade é um direito de moradores e moradoras ou um produto de troca para que a empresa possa continuar poluindo? A siderúrgica produz um jornal comunitário para ampla divulgação das suas ações, apresentando seu lado da história. Ao se apropriar dessa dimensão comunitária, ocupa e, em certa medida, inviabiliza articulações similares no território, diminui a possibilidade de construção coletiva de resistência. A função social da comunicação comunitária é ser feita pelas pessoas e para as pessoas, de forma democrática e livre, fornecendo à comunidade condições de refletir acerca de decisões que impactam suas vidas. Os investimentos nestes projetos, na maior parte, cumprem obrigações de mitigação e compensação exigidas pelo poder público para sua instalação e funcionamento, mas na prática são divulgados como autopropaganda, como se fossem feitos por benevolência, construindo a ideia de que os impactos negativos são inevitáveis, necessários e devem continuar. Mas quem definiu o que deveria ser feito? Quem foi ouvido nesse processo? Como se definem as prioridades desses investimentos? É possível chamar um conjunto de ações pontuais frente aos diversos impactos causados de responsabilidade social? Não. As lutas contra as violações de direitos sociais e ambientais acontecem há 15 anos, desde a instalação da empresa. Contra a Ternium é possível identificar várias demandas judiciais, pela poluição do ar, impactos às casas causados pela linha férrea e alagamentos no bairro. Em 2021, a Ternium solicitou a renovação da licença de operação. Como resposta, grupos de moradores e moradoras, pescadores e pescadoras, junto a organizações da sociedade civil, têm se mobilizado na construção da campanha Licença Pra Quê? O objetivo é reivindicar que o poder público, ao analisar a renovação, considere o histórico de violações da siderúrgica, ouça amplamente a população e cumpra a lei. Seguiremos em luta por justiça social e ambiental.